Olá! A partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso programa Sei Pensar a Bahia. A inflação nos Estados Unidos atingiu um novo recorde em fevereiro, impulsionada principalmente pelo aumento do preço da gasolina após o início da guerra da Ucrânia. Nos últimos 12 meses, até fevereiro, a inflação foi de 7,9%, a maior desde janeiro de 1982, após salto de 7,5% em janeiro. Na comparação com o mês anterior, a alta em fevereiro foi de 0,8%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, divulgado dia 31 pelo Departamento do Trabalho. A inflação na zona do euro subiu para 7,5% em março, atingindo outro recorde ainda antes de atingir o pico, tornando uma leitura sombria para o Banco Central Europeu, BCE, que precisa conciliar preços altíssimos com o crescimento econômico em declínio. O crescimento dos preços ao consumidor nos 19 países que compartilham o euro acelerou em 5,9% em fevereiro, conforme anunciou a agência Eurostat, muito além das expectativas de 6,6%, já que a guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia levaram os preços de combustíveis e do gás a níveis recordes. O índice de desemprego na zona do euro registrou em fevereiro o menor nível histórico a 6,8% da população ativa, uma redução de 0,1 ponto na comparação com o mês anterior, informou a agência Eurostat. O índice de janeiro, inicialmente anunciado em 6,8%, foi revisado para 6,9%. Desde dezembro, o indicador registra os menores níveis desde a Agência Europeia de Estatísticas começou a divulgar a série em abril de 1998. Já a criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos continuou a mostrar força em março, com a taxa de desemprego caindo à nova mínima de 2 anos de 3,6% e os salários voltando a acelerar, o que deixa o Federal Reserve em posição de elevar os juros em 0,5 ponto percentual em maio. O setor manufatureiro da China voltou a contrair em março sob o impacto dos bloqueios da Covid-19 e da diminuição da demanda dos Estados Unidos e da Europa, à medida que os programas de estímulo da era da pandemia desaparecem. O índice de gerentes de compras, PMI, caiu 50,2 para 49,5, em um cenário de problemas contínuos com fechamentos de portos e fábricas. E agora vamos falar de um assunto que a população brasileira tem muito interesse, a inflação. E para falar sobre o assunto, convidamos Denilson Lima, economista da SEI. E agora nós vamos falar de um assunto muito importante que interessa e muito a população, a inflação. E quem vai falar mais com a gente sobre este assunto é o economista da SEI, Denilson Lima. Denilson, obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Me diz uma coisa, o que é inflação? Inflação. Numa linguagem bem simples, bem popular, a inflação é a capacidade que o dinheiro tem de adquirir bens e serviços. Para colocar num exemplo mais simples, nós podemos dizer o seguinte: no mês A, uma pessoa comprou no mercado uma cesta com 50 itens. No mês B, com o mesmo dinheiro que ela comprou no mês A, ela já vai comprar somente 45. No mês C, ela vai comprar 35. Então, ela percebe o quê? Que o dinheiro dela já não consegue comprar os bens e serviços que ela estava acostumada a adquirir, porque os preços estão subindo continuamente. Então, é isso que a gente chama de inflação. É quando o dinheiro perde a capacidade de continuar comprando aquelas quantidades de bens e serviços para o sustento da pessoa, da sua família. É isso que a pessoa percebe como inflação e que nós tecnicamente chamamos de perda do poder aquisitivo da moeda. Me diga uma coisa, como é que anda a inflação aqui em nosso país?
A inflação no Brasil está alta, né? Para dar uma ideia a você, Miriam, né, se a gente contar, né, do mês de abril de 2021 ao mês de março de 2022, a inflação está com um acumulado de 11,3%. Muito, muito acima da meta que o Banco Central do Brasil, que é o órgão responsável pelo controle da inflação, estabeleceu, né? Então, se a gente considerar agora o ano de 2022, a inflação já está com uma alta de 3,2%. Isso de acordo com o índice de preço ao consumidor amplo do IBGE, que é o órgão do Brasil que mede a inflação oficial do país. Então, e com viés de alta, ou seja, a tendência está se mostrando de inflação elevada no Brasil, pelo menos até o mês de maio se prevê isso, né? Agora, alguns fatores contribuem para empurrar essa inflação mais para cima, né? Como o preço dos combustíveis e de alimentos, principalmente. E a que se deve esse aumento tão significativo no preço dos alimentos? Temos vários fatores, né? Agora, no mês de março mesmo, a gente produz lá na Superintendência de Estudos Econômicos, a SEI, né, a cesta básica de Salvador. Então, o que a gente percebe, né? Como é a cesta básica de alimentos, a gente percebe o quê? Fatores climáticos contribuíram bastante para o aumento de produtos da cesta básica, né? Esse é um dos fatores. Uma das coisas que tem que ser observado e que é muito importante nesse momento é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? É importante observar que o trigo que é consumido no Brasil, ele vem da Argentina. Mas o trigo ele é mundialmente comercializado, né? Todos os países do mundo compram e vendem e compram trigo, né? E a Rússia e a Ucrânia, por incrível que pareça, são os dois países que têm uma das maiores produções de trigo no mundo. Eles dois juntos respondem por mais de 30% do trigo produzido no mundo. Então, mas o trigo que o Brasil compra vem da Argentina, sim, mas quando falta, né, um grande produtor no mercado, por causa das sanções que a Rússia, que é o maior produtor, está sofrendo, então ela deixa de vender esse trigo e quem compra o trigo vai procurar em outros lugares, inclusive da Argentina. Então, além do Brasil, outros países estão demandando pelo trigo argentino, que faz com que o preço do trigo suba. Então, esse é um dos exemplos da guerra da Ucrânia está causando no Brasil. Aí as pessoas sentem que o pão cacetinho, o nosso pão de sal, né, que a gente compra, ele está subindo de preço, né? E outros fatores também, como a questão da safra, da quebra de safra por questões climáticas. Então, isso influencia o aumento do preço dos alimentos. A gente vai ao supermercado e percebe açúcar, café, óleo, produtos básicos da cesta básica. Eles têm aumentado e tanto que preocupe muito a população. Que dica você, como economista, poderia dar para poder ajudar essas pessoas que muitas vezes não têm condições de comprar o alimento? Na verdade, as pessoas têm que começar a pesquisar um pouco mais, né? A necessidade da pesquisa é o primeiro fator. Ela tem que buscar e fazer substituição. Então, a primeira coisa é procurar onde se vende mais barato, sempre vai haver, né? Os preços podem subir de uma maneira generalizada, mas tem um ou outro estabelecimento que vai reduzir ou ficar com um preço menor do que o outro. Então, a procura, a pesquisa, né, é a primeira coisa que o consumidor tem que fazer. O segundo ponto é a substituição, naqueles produtos que forem possíveis serem substituídos. Por exemplo, se a manteiga subir muito, vamos tentar ver a margarina, né? Há quem diga que não é muito bom para a saúde, mas, num primeiro momento, é o que há de se fazer. Então, o que nós recomendamos, primeiramente, é a procura por outros estabelecimentos que vendam aquele produto que se quer um pouco mais barato e também a substituição. Não achou um produto A, procura um item B que possa atender a necessidade de cada família e de cada pessoa. Como é realizada a comparação de preço de uma batata, cenoura, cebola para o café, o óleo e o açúcar? Como é que faz essa margem de aumento de preço? Bom, a gente faz por comparação, né? Por exemplo, a gente faz uma coleta de preços num período anterior, faz uma média, né, para a cesta básica, basicamente, então a gente faz uma média de preços, né? E no mês seguinte, por exemplo, no mês de fevereiro foi o mês de março, então a gente faz uma coleta em vários estabelecimentos, né, dos preços dos produtos, faz um cálculo de média, né? E aí depois, no mês seguinte, a gente faz a comparação para ver se o preço subiu ou caiu, né? Isso geralmente a gente faz em variação percentual. É o que dá para explicar para um público mais simples. É isso que a gente faz. Compara o mês de fevereiro com o mês de março para ver se os preços subiram ou caíram. É basicamente dessa forma que a gente procura ver, né? Isso com esses produtos também. Ok, obrigada, viu? Nada. Obrigada, Denilson Lima, por sua participação aqui em nosso programa. E agora nós vamos ao quadro Estudos em Foco e o nosso assunto de hoje é infosemiárido e o nosso convidado é Jadson Santana. Historicamente, a região semiárida do Brasil enfrenta diversas dificuldades devido a fatores edafoclimáticos, como a baixa pluviosidade. Diante deste cenário,
o Estado brasileiro, no final dos anos 1960, definiu legalmente o que seria a região semiárida a partir dos polígonos da seca, que são municípios sujeitos a repetidas crises de prolongamento das estiagens. De lá para cá, houve diversas alterações nessa definição legal. As duas penúltimas ocorreram em 2017 e a última no final de 2021, a partir de uma decisão do Conselho Deliberativo da SUDENE. E qual a importância da definição legal do semiárido brasileiro para os estados e municípios? Talvez uma das mais importantes é que o Estado brasileiro define ações e políticas públicas especiais para essa região, tais como o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Além disso, agências de fomento têm ações específicas para financiar a instalação de projetos e a manutenção de atividades na região semiárida. Bancos públicos e privados também oferecem linhas de créditos especiais para atividades produtivas inseridas no espaço definido legalmente como região semiárida. E hoje, eu estou aqui para apresentar alguns dados sobre essa última atualização do semiárido brasileiro e a atual configuração no território baiano. A região semiárida hoje abrange 10 estados brasileiros e 1.427 municípios. Isso equivale a 15,5% do território nacional e 70,3% do Nordeste. Pouco mais de 31% da população brasileira vive no semiárido. E na região Nordeste eram quase metade dos nordestinos vivendo nesse espaço. Já para a Bahia, são 283 municípios dos 417 que o estado tem, distribuídos em 22 territórios de identidade. Isso abrange pouco mais de 50% da população total da Bahia, produzindo pouco mais de 1/3 do PIB do estado, o que equivale a 107 bilhões no ano de 2019. Todos esses dados e informações adicionais você encontra na atualização do Infosemiárido, que é um panorama de dados sociais e econômicos do espaço geográfico definido legalmente como semiárido baiano. Para você ter acesso a essa publicação, basta acessar o site da SEI na aba Panoramas do lado direito superior. Boa leitura! Obrigada, Jadson Santana, por sua participação aqui no nosso programa Sei Pensar a Bahia. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e agora vamos falar para você os destaques da economia aqui no país. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que a taxa de desocupação recuou para 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro, o que representa a variação de 0,4 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior, que foi de 11,6%. É a menor taxa para um trimestre encerrado em fevereiro desde 2016. Com ela, o país soma 12 milhões de desempregados. Na comparação com o último trimestre, o número de pessoas em busca de trabalho caiu para 3,1%. No trimestre encerrado em fevereiro, o número de ocupados foi estimado em 95,2 milhões de pessoas e ficou estável frente ao trimestre anterior. Com isso,
Também houve estabilidade no nível da ocupação percentual de pessoas em idade de trabalhar que estavam efetivamente ocupadas na semana de referência da pesquisa, que foi de 55,2%. O rendimento médio real foi estimado em R$ 2.511, apresentando estabilidade frente ao trimestre anterior, mas é o menor já registrado em um trimestre, encerrado em fevereiro, desde o início da série histórica da pesquisa, que foi em 2012. Nos trimestres anteriores, o rendimento médio estava em queda. A estabilidade desse trimestre pode estar relacionada à diminuição no número de trabalhadores informais, que têm menos rendimentos, e ao aumento de trabalhadores com carteira assinada no setor privado. A produção industrial cresceu 0,7% em fevereiro, na comparação com o mês anterior. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal PIM Brasil, divulgada pelo IBGE. Esse resultado eliminou parte da queda de 2,2% registrada em janeiro. Mas, mesmo com o avanço, o setor permanece 2,6% abaixo do patamar de antes do início da pandemia. Também está em 18,9% abaixo do nível recorde, alcançado em maio de 2011. No ano, a indústria acumula queda de 5,8% e, em 12 meses, alta de 2,8%. Frente a fevereiro de 2021, o recuo foi de 4,3%. O Índice de Confiança Empresarial, calculado pelo Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV, subiu 0,7 ponto em março para 91,8 pontos, interrompendo a sequência de quedas iniciada em novembro do ano passado. Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador recuou pela sexta vez seguida, desta vez em 0,8 ponto percentual. Uma parcela expressiva da alta da confiança empresarial em março é explicada pela melhora dos números da pandemia de Covid-19 no país e seus efeitos sobre as vendas dos setores de serviços e do comércio. Agora vamos saber como anda a economia aqui na Bahia. A cesta básica de Salvador, segundo a estimativa da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais, a SEI, passou a custar R$ 481,93 no mês de março de 2022. Esses resultados foram obtidos por meio de 1.441 cotações de preços coletados em 91 estabelecimentos comerciais, supermercados, açougues, padarias e feiras livres de Salvador. No mês, os produtos com as maiores participações no valor da cesta básica foram a carne bovina, com 27,96%, o tomate, com 18,99% e o pão francês, com 14,45%. Por outro lado, os itens com as menores participações foram o açúcar cristal, com 2,56%, o óleo de soja, com 2% e o café moído, com 1,89%. Conforme a SEI, o aumento da procura por álcool devido à alta dos preços da gasolina estimulou os produtores a produzirem álcool em detrimento do açúcar. Além disso, a alta dos combustíveis encarece o transporte de todos os produtos. Então, podemos afirmar que a política de preços da Petrobras afeta a inflação e prejudica a cesta básica da população. A Ceramos Bahia Produtos Cerâmicos, do grupo Eliane, pretende implantar uma fábrica de revestimentos cerâmicos em Camaçari. Em protocolo de intenções, firmado junto ao governador Rui Costa e o secretário de Desenvolvimento Econômico em exercício, Paulo Guimarães, a empresa projeta investir R$ 600 milhões e gerar 570 postos de trabalho. O Cê Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.